Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vencendo Concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Galera, nesse vídeo o meu intuito é te trazer conceitos de administração financeira orçamentária, a começar pelo PPA, LDO e a LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, que inclusive pede no seu concurso. Aliás, isso é o mais importante na matéria de administração financeira orçamentária para que você possa entender. Mas nesse vídeo eu também vou falar sobre os princípios orçamentários. E os princípios orçamentários vão te ajudar bastante a você entender a matéria. E eu também vou resolver algumas questões voltadas a esse tema, a esses temas, melhor dizendo, que eu vou abordar aqui com você nesse vídeo, ok? Bom, é o seguinte, eu espero que você realmente curta, que você goste desses vídeos, que você inclusive compartilhe esse vídeo, na verdade, né? Que você está assistindo nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. Vale lembrar para vocês que os últimos vídeos que eu fiz foi para o concurso específico do IBGE, para técnico de informações estatísticas, né? E eu tive bastante sucesso nesses vídeos. Muitos dos meus alunos mandaram e-mail ou colocaram depoimento no Facebook ou até mesmo no canal do YouTube, dizendo que gabaritaram a matéria de conhecimentos específicos. Eram 10 questões e eles acertaram as 10 questões, ok? Por quê? Porque eles acompanharam aqui meus vídeos, prestaram toda a atenção possível e houve uma interação bastante grande com eles. Eu espero que essa interação também haja conosco. E eu espero, claro, que você também venha a gabaritar a matéria que eu vou ministrar para você nesse momento, através desses vídeos. Eu quero que você assista o vídeo até o final. Por quê? Porque no final eu tenho, olha só, uma surpresa. Não é só isso não, viu? No final do vídeo eu tenho, uma surpresa. Então acompanhe comigo até o final do vídeo. Além, claro, de você curtir e entender toda essa parte da matéria de administração financeira orçamentária. Então vamos começar? Acompanhe comigo aí. Vamos lá, galera. Então, para começar, a primeira coisa que você precisa ter conceito aqui nessa aula, nesse vídeo, é sobre o princípio da finalidade da administração pública. Todas as ações da administração pública sejam direcionadas para a satisfação dos usuários dos serviços públicos. Ou seja, né, nós, o cidadão, a sociedade no dia a dia, precisa, na verdade, fazer o quê? Precisa estar satisfeita, né, com os serviços públicos, na verdade, que são oferecidos aqui, pela administração pública. Então, a satisfação dos usuários dos serviços públicos. Toda ação governamental, toda política pública, toda ação do governo precisa ser voltada para isso, para satisfazer, né, aos interesses, às necessidades dos usuários do serviço público, ok? Para conseguir isso, precisa definir o quê? Quais serão os objetivos da administração pública? Que objetivos a administração pública tem? Vai ter dois grandes objetivos, que vai ser a manutenção dos serviços, ou seja, os serviços já existentes que a administração pública entrega aí para o cidadão, e também a melhoria dos serviços. Dois grandes objetivos, tudo que se pretende alcançar, manutenção e melhoria. Bom, se a gente está falando de objetivo, o que vai acontecer? Para alcançar um objetivo de manutenção do serviço e também melhoria do serviço, a administração pública ela vai realizar gastos. E gastos, na nossa matéria, nós vamos chamar de quê? Simples. Nós vamos chamar de despesas, ok? Bom, para que você, na verdade, consiga realizar esses gastos, porque evidentemente vai ter despesa de acordo com os objetivos, que é a manutenção dos serviços e a melhoria dos serviços públicos, o que a administração pública vai precisar? Os entes da federação vão precisar. Eles vão precisar de recursos. Está aqui, vão precisar de recursos. É isso que a administração pública necessita. Para nós, na nossa matéria, nós vamos chamar recursos de quê? De receitas, gente. De dinheiro. Precisa de receitas. Então, recursos é igual a receitas. A junção das despesas com as receitas forma o quê? Forma aí o orçamento público. Nós vamos ter o orçamento público. Então, o orçamento público é a junção das despesas com as receitas. A administração pública, para manter e melhorar serviço público, vai ter despesa. Tá bom?
Então, ela precisa de recursos, que são as receitas. Ok? Então, isso aí está ligado ao quê? Ao princípio da finalidade. Vale lembrar para você também, ó, aproveitando aqui, que o princípio da finalidade é o bem comum. Ou seja, o bem para todos, de todos, bem geral. Vamos lá? Bom, continuando. Quais são as características do orçamento público? O orçamento público ele é direcionado, galera, para a satisfação do usuário. Nós já vimos isso. O orçamento público ele é voltado para o alcance dos objetivos. Dois grandes objetivos. Melhoria dos serviços e manutenção dos serviços, ok? É um programa, porque nós vamos ter programas de governo, que é de uma maneira planejada para que seja executada. É composto por receitas e despesas, você já viu isso aqui, né? Vão se realizar gastos, ou seja, as despesas, precisa de recursos, que são as receitas. Tem que respeitar o princípio da legalidade. Por quê? Porque o orçamento público é expresso em lei. Tem que estar em lei, gente. Tem que ter autorização legislativa para isso, inclusive. Inclusive, ó, é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo. Então, nós vamos ter aí os dois poderes trabalhando em conjunto para que haja aí condições suficientes para manutenção e melhoria dos serviços. É feito para um determinado período, um período de tempo, que nós chamamos de exercício financeiro. Exercício financeiro, ele coincide com o ano civil. E o ano civil é de um ano, equivalente a um ano, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Isso é o ano civil. E o exercício financeiro coincide com o ano civil, ok? Começa e termina na mesma data. Vamos lá. Qual a importância do planejamento orçamentário? A importância do planejamento orçamentário é porque através dele sabe-se qual é o caminho a ser seguido. Tem um ponto inicial e um ponto final. A administração pública ela vai trabalhar em prol do quê? De alcançar, de ter eficiência, utilizar os recursos da maneira ideal, da maneira correta, fazer mais com menos, mas também com eficácia. E eficácia é chegar no resultado, alcance dos resultados, com efetividade, ou seja, efetividade é que aquela ação do governo, aquele programa de governo, cause impacto no seu público, que no caso é o cidadão, é o usuário do serviço público, ok? E que seja executado, ou seja, que realize realmente todas as atividades que foram planejadas. O sistema orçamentário brasileiro ele é composto por 3 leis, apresenta 3 leis. Então a gente pode dizer que o sistema orçamentário brasileiro ele é multidocumental. Quais são essas leis? O PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. São esses 3 documentos, ou essas 3 leis que compõem todo o orçamento brasileiro. Nem sempre foi assim, viu? Na verdade, antes da Constituição Federal de 88, nós só tínhamos a LOA, Lei Orçamentária Anual. A partir da Constituição Federal de 88, nós passamos a ter aí o Plano Plurianual e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Constituição Federal de 88 deu uma repaginada na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Vamos lá, caminhando. Esses instrumentos de planejamento, ou seja, o PPA, a LDO e a LOA, vão formar o seguinte. O PPA, Plano Plurianual, o nome dele já diz plano, ele é o planejar do governo. É tudo o que o governo deseja, pretende, planeja para os próximos anos. Até porque o PPA ele é válido para 4 anos. Tá bom? 4 anos. Vale lembrar para você que o PPA não coincide com o mandato eletivo do governante, seja ele presidente, governador ou prefeito, porque vale lembrar para você também que é preciso que essas 3 leis, esses instrumentos de planejamento do orçamento, né, público, existam em todos os entes da federação, por menor que seja o município. Vale lembrar, ente da federação são os estados, os municípios, a própria União e o Distrito Federal. Tudo bem?
Então, o PPA é o planejar, vai ter todo o planejamento de governo, programa de governo. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO orienta, ela vai orientar. Por quê? Porque a LDO ela vai informar quais são as metas e as prioridades. Ela vai orientar a elaboração, por exemplo, da LOA. Ou seja, a LDO ela vai intermediar entre o PPA e a LOA. Veja que interessante. Ela vai informar quais são as prioridades. Os programas de governo estão no PPA. Ela olha para o programa de governo lá do PPA e fala para a LOA, LOA, isso é prioridade, isso tem que ser feito agora, ok? E a LOA é o executar. Os programas de governo precisam se materializar. Eles precisam, na verdade, acontecer. Então, através da LOA, isso vai acontecer. A execução do programa de governo acontece na LOA, na Lei Orçamentária Anual. E as leis, elas têm uma sequência, que primeiro, evidentemente, é o PPA, Plano Plurianual, que é o querer fazer do governo. Segundo, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o poder fazer. E em terceiro, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o fazer. Por isso que nós temos aí o planejar, o orientar e o fazer. Tudo bem? Vamos lá, caminhando. Agora nós vamos ver o conceito que está na própria Constituição Federal com referência ao Plano Plurianual. Você encontra essa informação no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. E lá diz o seguinte, galera, deixa eu só pegar aqui, pessoal, meu marca-texto para ficar melhor. Olha só, diz assim, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Esse é o conceito que está lá no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lei que for instituir o PPA vai ter que estabelecer de maneira regionalizada o DOM, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas de programas de duração continuada. Você deve estar se perguntando, professor, mas o meu concurso não é federal, o meu concurso é municipal. Gente, aí é só trocar isso aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para te mostrar. Se o seu concurso é municipal, que é o caso, né, do concurso aí de assistente de gestão de políticas públicas, a gente troca a palavra administração pública federal por administração pública municipal. O conceito é o mesmo, só que ele vai estar lá na Lei Orgânica Municipal do município de São Paulo, ok? Vamos lá, continuando. Eu disse para você que o PPA, eu quero que você guarde muito essas informações que eu vou repassar agora, nesse momento, tá? O PPA, ele vai estabelecer, ó, de forma regionalizada. Mas eu quero que você tome um cuidado, que dizer de forma regionalizada não é o mesmo que pensar que vai ser exatamente pelas macro-regiões do país. Nós temos as macro-regiões. Que macro-regiões são essas? A subdivisão que nós estamos acostumados, né? Ó, sul, sudeste, né? Ó, sul, sudeste, tudo bem? Sudeste, nordeste, norte, ok? Norte e centro-oeste, correto? Essas são as macro-regiões ou as regiões do Brasil. Porém, quando ele fala de forma regionalizada, não é nesse sentido que está se referindo. De forma regionalizada, na verdade, vai ser de acordo com cada PPA, porque a Constituição Federal não informa exatamente como vai ser. Essa forma regionalizada é com o intuito de quê? De diminuir as desigualdades. Desigualdades, tá bom? Sociais, evidentemente, e as desigualdades regionais. Então, vai trabalhar em prol disso, dessa diminuição das desigualdades, né? Diminuição das desigualdades regionais, ok? Então, vai se verificar qual é a necessidade, por exemplo, de
cada região e não necessariamente as macro-regiões, ok? Vamos lá. Eu falei para você que o PPA também vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas. Agora vamos tirar aqui alguma conclusão dessa informação sobre diretrizes, né, galera? É importante, ó, diretrizes. Pessoal, diretriz é o que dá o norte, tá? Diretriz é o que mostra o caminho a ser seguido. Diretriz, na verdade, eu tenho uma diretriz, eu tenho um norte, eu tenho um caminho. Qual o caminho a ser seguido? Então, o PPA ele vai estabelecer quais serão as diretrizes. Qual o caminho a ser seguido, ok? O objetivo, deixa eu jogar aqui para cima, gente. O objetivo é tudo que se pretende alcançar. Tudo que se pretende alcançar tem o significado de quê? De objetivo. Então, no PPA, vai ser estabelecido aí objetivos, o que se pretende alcançar com um programa de governo, por setor, por região, ok? Um programa social, um programa voltado à saúde, à segurança, o que se pretende alcançar com aquilo? E as metas, na verdade, meta, você precisa de meta. Meta é a maneira pelo qual você consegue alcançar o quê? Os objetivos, tudo bem? As metas, elas são, na verdade, detalhadas e minuciosas. Detalhadas e minuciosas. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo X. Objetivo, por exemplo, diminuir o analfabetismo. Legal. Mas eu preciso de metas, né, estabelecer metas para que eu consiga alcançar esse objetivo. Então, dentro desse objetivo, nós teremos metas. Tudo bem? Bom, lá no artigo 165, né, também diz o seguinte, que vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas das despesas de capital. Pessoal, o que são despesas de capital? Capital tem a ver com patrimônio. Toda vez que você lê essa palavrinha aí, capital, você vai se lembrar disso, ó, de patrimônio. Pessoal, desculpa, hein? Minha letra tá sendo muito legal não, né? Vamos lá. Faz tempo que eu não uso essa canetinha aqui, porque eu tô com essa certa dificuldade. Mas acho que você tá entendendo aí, né? Se não tiver, ó, leitura labial. Tá me ouvindo bem, com certeza também, né? Patrimônio. Capital tem a ver com patrimônio, ou seja, capital tem a ver com bens. Mas também, não só bens físicos, mas também bens intangíveis, serviços, tá? Então, capital nós podemos entender como investimento. Então, é quando o governo, na verdade, ele vai trabalhar com o intuito do quê? De investimento. Então, o PPA vai estabelecer quais são as diretrizes, os objetivos e as metas dos investimentos, dos bens, tanto físicos como intangíveis, que ele vai entregar para a população. Só que eu quero que você entenda o seguinte, que toda vez que nós temos uma despesa de capital, essa despesa de capital vai gerar outras despesas. Por isso que ele colocou aqui, ó, o legislador, né? Ele colocou e outras delas decorrentes. Bom, ele está se referindo a que tipo de despesa? As despesas de custeio, as despesas do cotidiano, do dia a dia, tá? Eu vou te dar um exemplo, para ficar mais fácil. Vamos imaginar, o governo entende que precisa construir um hospital. Então você tem aí uma despesa de capital, porque é um patrimônio, é um bem, é um serviço que vai ser entregue ali para a população também, é um investimento que o governo vai fazer. Só que construir somente hospital não vai ser, na verdade, tema de falar assim, acabou por aqui. Não, o hospital construído vai gerar o quê? Outras despesas, ou seja, despesas decorrentes, despesas do dia a dia, salário de funcionário, manutenção do próprio hospital, ok? Material de limpeza, conservação, entre outras coisas que você pode imaginar. É a mesma coisa você. Se você, por exemplo, quer melhorar a iluminação da sua casa, o que você está fazendo? Uma despesa de capital, você está investindo. Colocar mais iluminação, ficar mais bonito e tal. Só que isso vai gerar outras despesas, sim ou não? Despesas de manutenção. Faz um jardim lindo, maravilhoso na sua residência, tá? Mas isso vai gerar o quê? Despesas decorrentes. Beleza? Bom,
O PPA também fala que é para as relativas aos programas, deixa eu colocar aqui, marcar aqui, ó, aos programas, né, de duração continuada. Ou seja, programas de duração continuada são programas que vão, evidentemente, continuar depois, inclusive, até daquele PPA. Você tem, por exemplo, no Brasil, o programa Bolsa Família. É um programa que vem desde o do governo do Lula, agora da Dilma, e sabe-se lá se vai continuar, se a Dilma continuar, evidentemente, aí como presidente do Brasil, né? Ok? Então, veja, programas relativos à duração continuada, que vão dar continuidade. Também é preciso que o PPA traga as diretrizes, objetivos e metas a respeito disso. Tudo bem? Beleza? Para você ter uma ideia, esse ano, em 2016, nós vamos ter Olimpíadas, correto? Que é um programa de duração continuada. Por quê? Porque as Olimpíadas, todo o trâmite para começar as obras lá no Rio de Janeiro, em outras cidades também que vão, evidentemente, ter alguns eventos esportivos da Olimpíada, já foi tratado no PPA anterior a esse que nós estamos vivendo no momento, que agora a gente está no PPA 2016, né? Tá certo? 17, 18, 19, tudo bem? 2016, 17, 18, 19, 4 anos. Então, antes mesmo desse PPA, já estava lá as despesas, o investimento que teria, por exemplo, das Olimpíadas, que é um programa relativo à duração continuada. Ok? Vamos lá. Pessoal, esse dispositivo constitucional que apareceu agora aí na sua tela, ele é super importante para você resolver questões voltadas à matéria aí do PPA, do Plano Plurianual. Veja bem. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Diz assim: nenhum investimento, ou seja, despesa de capital, correto, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, você se lembra? Exercício financeiro equivale a um ano civil, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Os próximos governos vão ficar espertos com esses negócios aqui de crime de responsabilidade, hein? Veja, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Vamos tentar entender melhor o que ele está dizendo aqui para nós, né? É assim, gente. Imagina que um governo vai fazer uma estrada, tá? Vai fazer uma estrada. Essa estrada aqui, ela vai ultrapassar o exercício financeiro, ou seja, ela vai precisar de 2 exercícios, 2 anos, para ser concluída, completamente concluída, ok? Então, nesse caso, vamos imaginar que a construção, a obra dessa estrada, não estava no PPA, logo quando ele foi elaborado, tudo bem, aprovado. Não estava, não constava. Mas agora tem dinheiro suficiente, dá para fazer essa estrada. Então, o que vai acontecer? Ele precisa ser incluso no PPA. Ou seja, nós vamos ter a inclusão no PPA. Uma lei que autorize, tudo bem, a inclusão desse investimento. Por quê? Porque ele ultrapassa um exercício financeiro. Agora a pergunta é, todos os investimentos precisam estar no PPA? A resposta é não. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, no caso aqui, uma estrada que vai ser feita, mas ela vai ser completada no exercício financeiro, ou seja, num único exercício financeiro, então não precisa estar no PPA, não precisa. Porque esse dispositivo, ele só obriga os investimentos que ultrapassam o exercício financeiro. Ficou claro isso? Espero que sim, hein? Claro, não vai estar no PPA, mas precisa estar numa outra lei. Qual? A LOA, Lei Orçamentária Anual. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos continuar. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais. O artigo 65 do parágrafo 4º estabelece o seguinte, que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados, olha só, em consonância, tá vendo aqui, ó?
em consonância, tá? Com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Ou seja, gente, precisa sempre passar pelo Congresso Nacional aí e precisa estar em concordância, em conformidade com o PPA, Plano Plurianual. Então, os programas de governo, programas setoriais, tá bom? Regionais, não importa, todos em consonância, em conformidade com o PPA e apreciados também pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional significa, então, apreciados pelas duas casas, a casa, né, os deputados, a Câmara dos Deputados e também dos senadores. Tudo bem? Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que está no artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. Diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deixa eu só pegar aqui o marca-texto para ficar mais fácil, compreenderá, olha só, as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, olha só. Disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política das agências de fomento, a aplicação das agências de fomento. Ficou claro isso? Repetir. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a LOA, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências de fomento. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos entender um pouco melhor e vai ser aqui mesmo, nessa parte, tá? Nesse slide. Olha só, gente. Importante. A LDO, canetinha, vem cá, caneta, isso. A LDO, ela compreende metas e prioridades. O que isso significa? Ela vai verificar se as metas serão cumpridas ou estão sendo cumpridas. Na verdade, ela vai informar quais são essas metas e verificar se as metas estão cumpridas. Inclusive, na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, lá diz o seguinte, que nós teremos um anexo de metas fiscais na LDO, estabelecendo aí as metas para o exercício financeiro, a qual a LDO se refere, e para os dois seguintes, verificar também o cumprimento dessas metas e quais são os parâmetros para alcançar as metas que estão lá estabelecidas, ok? Só que, além disso, a LDO também informa e compreende as prioridades. Quais são as prioridades do governo para aquele momento? Veja, as coisas podem mudar. O plano plurianual para 4 anos. Só que em 4 anos muita coisa pode acontecer. Então ela vai informando quais são as prioridades para que ela possa orientar exatamente quem? A LOA, orientação da LOA. Lembrando que isso inclui essas metas, essas prioridades, inclui as despesas de capital. Tudo bem? Dispõe sobre alterações na legislação tributária. A legislação tributária ela sofre alterações, ok? Mudanças aí de alíquotas para mais ou para menos, e ela dispõe, ela informa essas alterações. Cuidado, ela não estabelece as alterações, ela não muda nada, ela informa, ela dispõe, ela diz o que mudou, o que não mudou. Por quê? Porque essas alterações na legislação tributária, evidentemente, vão afetar o quê? Vão afetar as receitas do governo. Tudo bem? Legal. E, além disso, ela estabelece a política de aplicação das agências de fomento. Estabelecer política de aplicação das agências de fomento é incentivar, fazer com que as pessoas, na verdade, possam adquirir créditos com o governo. Agências de fomento, agências financeiras aí, ou não financeiras, mas que trabalham com créditos e as pessoas vão atrás do governo para que elas possam, para que elas consigam ter esse crédito. Ok? Então ele vai o quê? Estabelecer qual vai ser a política. Se as pessoas elas estão tendo crédito com o governo e usam esse crédito, qual o significado disso? Mais um tipo de receita que a administração pública, né, o Estado vai ter. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, pessoal,
ela compreende 3 orçamentos. Olha só. A lei orçamentária anual compreenderá, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, compreenderá o orçamento fiscal, tá? Orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ok? Também o orçamento de investimento, olha só, das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. E 3, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, por isso, pessoal, que eu comentei para vocês que a lei orçamentária anual ela vai compreender esses 3 orçamentos, tá bom? Esses 3 orçamentos. E é simples. Você precisa guardar isso para sua prova. Simples assim. Orçamento fiscal, que é a grande maioria. Orçamento das empresas estatais. Porque quando ele fala aqui, ó, investimento das empresas, então, são as empresas estatais. Tudo bem? E também o orçamento da Seguridade Social. Vale lembrar que a Seguridade Social abrange os direitos relativos à saúde, à previdência social e assistência social. Tudo bem? Cuidado com as empresas estatais, porque tanto as empresas dependentes e também as independentes. As dependentes, o nome já diz, aquelas que dependem da administração pública, do ente que criou, ente federado, e as independentes, que são aquelas que não têm dependência, não dependem, evidentemente, de quem o criou. Vale lembrar que esse capital social e com direito a voto, né, maioria aí, pode ser tanto de forma direta ou indireta, né? Ó, empresa das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Ok? Então, esse é o conceito que você precisa levar da Lei Orçamentária Anual. Outra coisa que foi estabelecida aí pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. É preciso, a Lei Orçamentária Anual também vai ter o quê? A reserva de contingência. Tá? Reserva de contingência. O que é reserva de contingência? Contingência é eventualidade, excepcionalidade. Reserva é um fundo, tá bom? Um fundo de reserva, né? Um fundo de contingência ali. Acontece alguma coisa, algo que não estava contando que poderia acontecer, né? Um imprevisto, por exemplo, um processo, uma indenização que a administração pública vai ter que pagar, então ela vai utilizar da reserva de contingência para isso, tá certo? Assim dispõe aí a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, pessoal, espero que você tenha curtido esse vídeo até aqui, né? Sobre administração financeira orçamentária, a respeito de um conceito, aliás, conceitos específicos que eu trouxe para você, que é a administração financeira orçamentária do conceito de PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? Olha, a surpresa que eu disse para você lá no início é a seguinte. Primeiro que eu vou continuar com esses vídeos. Eu vou dar andamento. O próximo vídeo eu vou falar sobre princípios orçamentários. Vai ser o vídeo número 2 da certeza absoluta, que se você participar, próximo vídeo que eu vou falar sobre princípios orçamentários. Até lá, hein? Valeu!